Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Dando sequência aqui ao nosso estudo da revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2023, hoje estou aqui para falar sobre a lição de número 12, programada para ser estudada no dia 19 de março de 2023, baseado em Marcos 15, 43 a 47. O título da lição de hoje, o sofrimento do servo, sua morte, sua ressurreição. Lembrando que essa revista é comentada pelo pastor Abinair Vargas Vieira. Ele é presidente da Assembleia de Deus AD Fama, Ministério de Madureira, lá na linda cidade de Goiânia, Goiás. E nosso estudo de hoje contempla então essa lição, que começa assim. Marcos registra Jesus sendo zombado, escarnecido, açoitado, afligido, morto na cruz, mas ressuscitado ao terceiro dia. Tais situações não foram acidentais ou surpresa, pois o próprio Jesus já tinha revelado aos seus discípulos, conforme Marcos 8:31, 10:33 a 34. Estava cumprindo o perfeito plano divino. E assim podemos ir ao ponto 1, o sofrimento do servo. Tirei para você, professor, depois de estudar essa lição toda, esses pontos que eu acho interessante. Os sacerdotes e escribas buscavam em segredo ocasião para ver como prender e matar Jesus. Marcos registra a devoção de uma mulher de Betânia presente na casa de Simão, o leproso. Portanto, um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro e de muito valor. Outra coisa que eu anotei, a mulher derramou um unguento precioso sobre a cabeça de Jesus, Filho de Deus, conforme Marcos 14:4, e alguns houve entre si que se indignaram e disseram: para que se faz um desperdício como esse? Então a lição de hoje mostra que Jesus está nessa casa quando de repente chega uma mulher com um vaso de um unguento caríssimo e ela quebra o vaso e despeja aquele vaso sobre Jesus. E ali estavam as pessoas que não têm o olhar apurado, não entendem as coisas espirituais. É triste você estar com pessoas que não entendem as coisas espirituais. E ali, aqueles cidadãos ali presentes, a Bíblia chama de alguns, se indignaram. Houve alguns que se indignaram. Para que desperdiçar isso, né? Consciente ou não, esta mulher estava ungindo previamente o corpo de Jesus para o sepultamento que estava se aproximando. Marcos 14:8. Judas, o traidor, disposto a ganhar um dinheirinho, se comprometeu com os sacerdotes que entregaria Jesus. E ele ia buscar o momento oportuno. Marcos 14, 10 a 11. O Evangelho de João registra que Judas era ladrão, porque se apropriava das ofertas, João 12:6. Foi a inclinação ao dinheiro que fez com que Judas entregasse Jesus aos principais dos sacerdotes. Foi na noite anterior à sua morte que Jesus comeu a última Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor. Jesus sabia que o seu fim estava próximo. Então aqui nesse ponto, o sofrimento, o que eu tirei de importante aqui que é bom a gente falar? Primeiro, que Jesus ali, ele é ungido por aquela mulher, é criticado, mas ele recebeu aquela oferta, que aquela mulher ofereceu, e Judas, que estava ali presente, foi um dos críticos, mas a Bíblia chama que ele era ladrão, ele se apropriava do que não era dele, ele era o tesoureiro da igreja, né? E ele, então vendo aquele desperdício, porque não entendia as coisas espirituais, quantas vezes nós criticamos a nossa liderança? Quantas vezes a gente comete esse pecado também de criticar a nossa liderança, que às vezes dá um caminho, toma uma direção e a gente, por não entender as coisas espirituais, critica. Então é melhor, ter a boquinha calada. Se você não entendeu, vai orar, vai buscar conhecimento de Deus, mas não critique, porque ao fazer isso pode cometer o mesmo erro desses aqui. Não entendiam as coisas espirituais, mas o Senhor foi abençoado e se cumpriu, né? E nós podemos então assim terminar esse ponto. Vamos então ao ponto 2. Jesus, o servo está prestes a ser ferido. Então no ponto 1, nós vimos aqui o sofrimento dele, agora já está próximo da sua crucificação. Então nós vemos aqui, eu extraí desse ponto, que sabendo que era chegada a hora, Jesus se preocupou em passar aos discípulos as últimas instruções e conselho. Olha que extraordinário, que pai amoroso é esse? Na última hora ele ainda se preocupou parar e passar as últimas instruções. Está aí a prova de que ele não nos abandona.
Então nós também não podemos ser frouxos na hora da nossa angústia, da nossa dificuldade, não pode pendurar a toalha e não falar mais com ninguém, sabe? Não. Prossegue até o fim. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos aprender com Jesus. Nada pode tirar o cristão do prumo. Você não pode entregar a escola dominical só por causa de uma birrinha, uma raivinha. Você acha que chegou o fim? Se chegou o fim, mas esse fim foi instituído por Deus, confirmado por sua liderança, ou por sua liderança confirmado por Deus, seja qual foi a ordem que você quiser, vai até o fim. Faça o trabalho com qualidade. Se tem que passar o trabalho, passa o trabalho para o substituto. Não esconda nada conhecimento. A gente não deve esconder conhecimento. Jesus não escondeu. Pelo contrário, ele revelou. Ele, nos seus últimos momentos, ele teve o cuidado de revelar aos seus discípulos. Que lição extraordinária. Na noite que seria preso, Jesus orou 3 vezes no jardim do Getsemane. Marcos 14, 37, 40 a 41. E no espaço entre uma oração e a outra, infelizmente, aqueles que estavam com ele, os mais chegados, estavam dormindo. Não aguentaram, não suportaram, não deram conta de estar com o mestre nem no último momento. Isso mostra o quanto nós somos frágeis. Se isso era os mais próximos de Jesus, imagine eu e você. Vamos pedir misericórdia ao Senhor e clamar todos os dias perdão e pedir ajuda do Espírito Santo para nunca decepcionar o mestre, nunca. O cristão não pode decepcionar Jesus. Aqui os discípulos decepcionaram, mas e nós? Quantas vezes também cometemos o mesmo erro, não é? A lição de hoje chama a atenção para isso. Foi nesse ambiente que Jesus fez a seguinte exortação: basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Marcos 14, 41. Quando chegou a hora, ele mesmo se entregou. Ele mesmo se entregou. Ele mesmo se entregou. Chegou a hora. Relógio de Deus, é agora o momento. Chega. Vou enfrentar. Chegou o momento. Isso é coragem, isso é atitude. Isso é conhecer quem é, de onde veio e para onde vai e qual a missão. Isso é conhecer o plano de Deus na vida. Jesus sabia. Por isso é que ele fez. Então ele espera que a gente faça o mesmo. Jesus é preso injustamente, traído com um beijo, é condenado e levado para a cruz injustamente. Como um cordeiro mudo, foi ao matadouro, mas foi até o fim. Que exemplo, né? E assim podemos ir ao último ponto, a crucificação e a ressurreição do servo. Meus irmãos, influenciados pelos falsos acusadores, a multidão eufórica escolheu Barrabás. Eles tinham a opção, ou Jesus ou Barrabás, mas eles escolheram um ladrão. Escolheram um homem que estava preso, condenado, porque merecia, mas eles trocaram. Era comum naquela época trocar. Então, eles escolheram Barrabás. E para agradar, Pilatos não queria fazer aquilo, mas para agradar a multidão, um frouxo, né, que para agradar a multidão, e a gente já estudou sobre a multidão, qual o tipo de pessoa que está na multidão, lembra que nós estudamos? Aqueles que estão ali porque quer ser abençoado, digamos assim, todo destruído na vida, só quer a bênção. Aqueles que são só curiosos, está só por curiosidade, quer lá ver, quero ver o que é mais um profeta que está aí. E tem aqueles que vão só para criticar. Então, cuidado com multidão, Pilatos, para agradar a multidão, o que ele fez? Manda soltar o preso condenado Barrabás e condena quem? Jesus. Mas Jesus se entregou, ele sabia, tudo isso estava no programa. Se não tivesse acontecido isso, eu e você não estaria aqui. Glória a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso que eu amo e sou apaixonada por Jesus. Marcos 15, 15 mostra sobre isso. A preparação para o ato condenatório foi um momento de aflição e amargura, onde Cristo teve que enfrentar todo tipo de humilhação e desonra. Marcos 15, 17. Naquela fria cruz, Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, deu um último brado, suspirou pela última vez e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Marcos 15, 37 mostra esse momento do brado. José de Arimateia, um honrado senador, foi a Pilatos pedir autorização para sepultar o corpo de Jesus. Marcos 15, 43. O evangelista João destaca que José de Arimateia era um discípulo de Jesus, mas era oculto porque tinha medo dos judeus. João 19, 38. Você conhece alguém assim? É discípulo, mas é oculto porque tem medo dos judeus, tem medo do povo, tem medo do que vão falar. Irmãos, quem é de Jesus, irmão. Não tem essa que esconder nada não. Ou é ou não é.
Não tem, mas eu estou aqui quietinho, eu estou aqui escondidinho fazendo a obra de Deus. Que negócio de escondidinho é esse? Quem é, irmão? Não pode ter vergonha. Aquele que envergonhado de Jesus será envergonhado naquele dia. Mas aqui eu creio que Arimateia fez um excelente papel. E ele deve ter sido abençoado por isso. Eu quero crer que ele mudou após isso. Eu quero crer que essa experiência na vida dele contribuiu para que ele tomasse um rumo diferente na vida dele, deixasse de ser oculto. A Bíblia silencia e não fala mais nada. E onde a Bíblia silencia, não nos dá o direito de ficar conjecturando. Eu estou falando eu por mim. Eu quero crer que esse senador honrado deve ter melhorado. Não é porque todo mundo tem o direito de errar, mas tem a oportunidade de melhorar, né? Todo mundo tem o direito. Eu espero que ele tenha melhorado, né? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ungir o corpo de nosso Cristo. E diz a Bíblia, Marcos 16, 5 e 6 assim: e entrando no sepulcro, viram um mancebo sentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis que está aqui o lugar onde o puseram. E assim, meus irmãos, eu posso concluir esse vídeo dizendo que Jesus venceu a morte. Ele está vivo, conforme afirma a Santa Palavra. Ele ressuscitou e cumprirá a sua promessa de vir nos buscar. Ele não nos deixou aqui. Primeiro que ele deixou o Espírito Santo que está conosco. E ele prometeu, eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar. Firme a tua fé, vamos junto. Vamos fazer melhor, o ano está só começando. Nós estamos no primeiro trimestre. Levanta a sua cabeça, firme em Jesus, vamos, não importa o que esteja acontecendo. Guerras, rumores de guerra, o que esteja acontecendo, eu não sei. Estamos gravando isso num período anterior ao dia que essa lição está indo ao ar, porque os vídeos têm que estar preparados antes. Nós estamos ainda no mês de outubro, quando nós gravamos esta aula. Eu não sei o que será estamos aqui no mês de março, o que vai estar acontecendo no mundo, mas eu tenho uma palavra para você. Aqui, dessa trincheira de outubro, nesse dia precioso de outubro que nós estamos gravando esse vídeo, eu tenho uma palavra para você, visando lá março, 19 de março. Levante a sua cabeça, firme sua fé em Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e voltará. E o Espírito Santo está conosco. Não temos que temer nada. Vamos continuar fazendo o que a gente sempre quis fazer. A gente acreditou, foi chamado para fazer, que é falar, glorificar Jesus, ganhar as almas e ser luz e sal. Sal e luz nesse mundo. Amém, meus irmãos? E assim chegamos ao final deste vídeo. Olha, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Muito obrigado por se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, comentar nossos vídeos. Olha, você gostou desse esboço? Vou deixar ele para você aqui, tá ok? Aqui na descrição do vídeo, de professor para professor. Faça um bom uso, vai ser uma benção para você. Muito obrigado. Vem comigo, fique mais um pouquinho. Convido você para a lição de número 13. Um servo ordena a pregação do Evangelho. Deus te abençoe, uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.